quero tirar algumas coisas importantes para nós aqui, que são muito belas sobre o que Paulo escreveu. Ele começa o capítulo 12 da carta com a palavra portanto. Tem alguém com outra palavra que na sua tradução que não seja portanto? Capítulo 12, levanta. Rogo-vos, pois. Ou seja, o pois aí está tendo o mesmo papel do portanto. Esse portanto aqui, ou rogo-vos, pois, que é aquele inverte. Portanto, rogo-lhes, né? Quem tem portanto. Mas em quem começa com rogo-vos, pois, o pois e o portanto, é como se dissesse assim, olha, diante do que eu falei até agora, eu quero rogar a vocês algo muito importante. Ou seja, do 1 ao 11 ele falou sobre salvação, justificação, eleição, predestinação, falou sobre judeus e gentios. E aqui ele chega e diz assim, portanto, rogo-vos, pois, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos parar aqui só um pouquinho, guarda o texto. Ele está dizendo assim, ó, em razão de tudo isso, que eu lhes ensinei até agora, eu quero fazer um pedido. Agora eu quero fazer esse pedido com base em algo. Eu quero rogar-lhes em vista de todas essas misericórdias que Deus tem nos concedido. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Ele nos salvou, nós não éramos merecedores, nós não temos méritos próprios, nós fomos enxertados na árvore dos judeus, nós somos agora um só povo, nós temos a esperança da glória, nós somos santificados pelo Espírito Santo. Então, por tudo isso, todas essas expressões de misericórdia de Deus, eu lhes rogo, eu vos exorto, eu quero fazer um pedido muito profundo a vocês, que vocês passem a partir de então, já que toda essa experiência aconteceu, ele diz assim, ó, que se ofereçam, o que é que ele pede? Em razão de todas essas bênçãos que já aconteceram, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Paulo está dizendo assim, olha gente, acabaram os sacrifícios, ninguém precisa mais matar carneiro, nem bode, nem nada, e o sacrifício que Deus quer agora é a vida de vocês, a vida de vocês como um todo, de maneira santa, de maneira agradável. Eu não vou me deter aqui, porque não é o objetivo da mensagem de hoje, mas eu vou começar a dizer o seguinte, ó, olha aqui para mim, vê bem, do 1 ao 11, ele fala de vários atos de graça de Deus e de misericórdia, salvar, eleger, santificar, nos prometer a eternidade, olha que coisa abençoada. Então, com base em tudo isso que nós vamos experimentar, e que já experimentamos, eu quero fazer um pedido a vocês. Ofereçam a vida de vocês como sacrifício a Deus. Observe a inversão. Deus não quer que nós dediquemos a nossa vida a Ele, para conquistar a misericórdia dEle. Deus quer que a gente dedique a nossa vida a Ele, por causa dessas misericórdias que Ele já nos deu. Vocês estão entendendo, gente, a diferença? Paulo está dizendo o seguinte, olha, porque Deus fez tudo isso por nós, então vamos viver assim? Vamos viver como uma maneira de agradar o coração dEle, de viver para a glória dEle, de viver, sabe? E aí Paulo começa a elencar, e é agora que eu quero chegar, ele começa a elencar algumas coisas que fazem parte desse ato de oferecer a vida como sacrifício, de entender quem nós somos, sabe? De viver para agradar a Deus, porque, sabe, Ele tem sido tão misericordioso conosco. Gente, isso aqui, ó, é uma inversão total de tudo aquilo que a gente possa estar vendo hoje. Quando Paulo diz assim, olha, ofereçam a vida de vocês como sacrifício, para vocês ganharem o favor de Deus, para que Deus fique gostando mais de vocês. Ou seja, ande de joelho daqui até ali, para que Deus ame você mais.
ou dê esse dinheiro aqui, porque aí Deus vai abrir uma porta para você. É diferente. Paulo está dizendo assim, ó, em razão do que já foi dado de graça, viva assim. Aí eu pergunto, Paulo está pedindo que a gente tenha uma vida de obrigação ou uma vida de gratidão? Quero ouvir vocês. Obrigação ou gratidão? Olha como a graça é uma coisa que a gente precisa entender profundamente. Paulo está exigindo de nós o que aqui? Sejam gratos. Sejam gratos. E diga uma coisa. Digamos que você seja uma pessoa que não tem nada. Não tem casa, não tem dinheiro, não tem nada, não tem nada. Se estivesse no meio da rua, imagina se você estivesse no meio da rua e continuasse sem ter nenhuma condição de suprir para você mesmo. E alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, é o seguinte, estou te dando hoje uma casa, estou te dando hoje um plano de saúde, estou te dando hoje tudo isso aqui para suprir a tua vida, você não vai ter falta de nada. Aí você olha para si mesmo e diz, rapaz, não vou poder pagar nunca isso. Aí o que é que você faz? Você vive eternamente grato a esse alguém que lhe fez isso. Certo? Está compreendido? Rogo-vos, pois, irmãos, em razão de tudo que foi ensinado, e em razão dessa misericórdia, que ele coloca no plural das misericórdias, porque misericórdia é muita coisa. Misericórdias no plural, o que Deus faz por nós, o que Deus fez por nós, o que Deus faz pela humanidade. Gente, é impagável. Então, por causa dessa misericórdia, ofereça a sua vida como um sacrifício vivo a Ele, agradável, santo. Busque viver uma eterna vida de gratidão. Gente, o problema é que as pessoas estão colocando Deus como devedor delas. Hoje, o negócio está virando louco. Senhor, eu estou aqui para te, sabe, tem que acontecer, porque eu sou teu filho. Pá. E Paulo está dizendo, gente, ofereça a vida de vocês como um sacrifício a Deus. Aí você pode dizer assim, que sacrifício é esse? Que tipo de sacrifício? Que tipo de oferta? Porque sacrifício ali era oferta. Que tipo de oferta Deus quer de mim? Aí ele começa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Acabou a introdução. Versículo 3. Vamos ler comigo, ó. Por isso, por todas essas graças e misericórdias, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Vamos lá. O que é que ele diz? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Parou aqui. Primeira coisa que Paulo pede a nós, e nós como igreja precisamos entender isso, vocês que estão chegando precisam entender isso, a pessoa que está lá em casa precisa entender isso. Ele diz assim, ó, vê bem, está todo mundo no mesmo barco, Deus foi misericordioso conosco. Então, se está todo mundo no mesmo barco diante de Deus, a primeira coisa que eu tenho que desenvolver na minha vida é não ter ao meu respeito, enquanto pessoa física, enquanto pessoa aqui, indivíduo, um pensamento além do que é conveniente. Ele usa que termo? Não pense, olha, ele diz assim, por isso pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Eu vou falar aqui do verbo que é usado no grego, o verbo é phronein, conceituar-se, pensar sobre si, phronein. E ele usa essa base phronein 3 vezes. O pensar, phronein, pensar elevadamente, hiperphronein, e pensar de maneira equilibrada sobre si mesmo, sophronein. É a mesma raiz, é o mesmo verbo. Pensar, pensar sobre si. E ele diz assim, não pensem, não tenham sobre vocês mesmos um conceito mais elevado do que convém.
Contrariamente, ao invés de hiperfronem, tem um conceito sofronem, balanceado, equilibrado. Gente, a primeira coisa que um cristão precisa entender na vida é que ele tem que redimensionar o seu autoconceito. O que eu sou? Quem eu sou? Que conceito eu tenho que ter de mim mesmo? Veja bem, o mundo hoje, ele se polariza entre duas coisas. Ou as pessoas são, pela mídia, pela sociedade de consumo, ou pelos livros de autoajuda, levadas a um hiperfronem, ou seja, uma elevadíssima autoestima, um pensamento a respeito de si mesmo, que é como se eu fosse a última cocada da feijoada. Depois da feijoada. Tem gente que gosta, né, de cocada dentro da feijoada, não sei. Mas, escuta, Paulo disse, cuidado, quer que eu traduza? Cuidado com a autoestima elevada demais. Cuidado para que você não comece a pensar de si tanto, que você vai perder o sentido do corpo que te cerca. Gente, é interessante isso aqui, presta atenção. Aí você diz assim, qual é a solução para a nossa vida? É a alta autoestima ou a baixa? Porque veja bem, alta com L, alta, alto, alta é elevada, auto própria. Por isso que as pessoas dizem, quando diz autoestima, acham que está sempre alto. Mas é pessoal, auto, A-U-T-O, autoestima, estima própria. Ou seja, Paulo nem quer que a gente tenha, Deus nem quer que a gente tenha uma elevadíssima autoestima, uma hiperfronem. E Ele quer que a gente tenha o quê? Uma autoestima balanceada. Pense a respeito de você de maneira equilibrada. E ele vai dizer qual é a base desse equilíbrio. Qual é a base desse equilíbrio? O que é que vai medir esse equilíbrio? Qual é, digamos assim, qual é o elemento que vai dizer que tipo de autoestima, que tipo de autocompreensão eu preciso ter? Qual é a medida? Qual é a medida? É a medida da fé. Por exemplo, se eu pego uma garrafa de 1 litro, qual é a medida? É 1 litro, certo? Se eu pego uma caixinha, sei lá, uma garrafa de 2 litros ali, a medida é 2 litros. Qual é a medida da minha autoestima? A fé. Mas que fé é essa? É aquilo que eu entendo que sou diante de Deus e o que Deus é para mim. Gente, eu vou tentar explicar. O negócio está parecendo meio confuso, mas não é. O que eu quero que a gente entenda nessa noite é que a primeira grande busca que você tem que ter ao seu respeito, gente, nem é uma autoestima, nem uma baixa autoestima. Nós precisamos ter um conceito ao nosso respeito, que tenha como medida a nossa relação com Deus. O que Deus diz que eu sou. Eu vou resumir. Você, escute, nem é a última cocada da feijoada, nem é o vômito do bêbado que comeu a feijoada. Ficou meio estranha essa colocação, né? Quem está em casa assim, quem está bêbado é ele. Peraí, vocês estão entendendo? Você nem é a última cocada, mas você também não é o vômito do bêbado que comeu a feijoada ou a cocada. Gente, isso aqui é o must. Tem gente que olha para si e se acha tão importante, tão melhor do que os outros, porque tem esse curso, ou porque fez aquela graduação, ou porque fez aquela pós-graduação, ou porque ganhou agora, inclusive esses meses, né, um precatório na justiça, né, ou porque acha, de alguma maneira, que conseguiu um estado de saúde melhor, ou porque conseguiu uma posição social melhor. Mas ao mesmo tempo tem gente que está olhando para si mesmo, está dizendo, isso é uma porcaria. Não, você é quase isso. Eu também.
Nós somos quase isso, mas nós não somos isso. Sofronei. Eu preciso olhar para mim e na medida que eu digo assim, não, eu não sou tudo isso. Eu não sou tudo isso que eu penso ser. Mas uma coisa eu sei, eu não sou um lixo como alguns dizem que eu sou. Eu não sou um imprestável como meu pai me disse que eu era, você pode pensar assim. Eu não sou uma pessoa sem futuro, como o marido disse ou como um amigo disse. E aí, gente, o grande desafio nosso é transitar entre esse baixo conceito a respeito de nós mesmos e esse altíssimo conceito a respeito de nós mesmos, e olhar para a cruz e dizer assim, Senhor, eu não tenho por que olhar para ninguém na minha vida e achar que eu sou melhor do que essa pessoa, ou achar que eu tenho algo mais do que essa pessoa, porque, Senhor, a medida que o Senhor nos deu para que nós nos avaliemos é a mesma, e essa medida se chama fé que o Senhor depositou no coração de cada um dos seus filhos. Como que a gente traduz isso para a prática? De maneira muito simples, observe o que ele diz que nós temos que fazer. Olha por que ele introduz esse pensar assim, acerca de si mesmo. Vamos logo de novo, vamos lá. Ó, aqui, ó. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito que equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus concedeu a cada um de nós essa medida. Aí ele começa a falar, olha por que ele diz que nós não devemos pensar mais do que convém ao nosso respeito. Ele começa, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Você está vendo aqui, gente? Veja bem, se na essência Deus quer que todos aqui tenham um sofronem, um pensamento equilibrado. Quando eu olho para você, minha irmã diz assim, ali a minha irmã é importante, tão importante quanto eu. Se eu olho para você, meu irmão, nós somos importantes, nós temos a mesma medida de fé que o Senhor nos deu, a fé que nos salva, a fé que nos identifica com o Senhor, a fé que nos resgatou é a mesma, sabe, o Deus que nos resgatou é o mesmo, estamos em eterna dívida para com o Senhor, e só o sangue de Cristo é que pagou essa dívida. Portanto, eu não posso olhar no espelho e me achar bom demais, e nem achar que eu sou imprescindível. Olha, ninguém é imprescindível. Achar-se imprescindível é hiperfronem. Mas achar-se descartável é abaixo do que Deus quer que você pense. Você não é imprescindível, mas você não é descartável. Você é importante. Você tem valor, você tem dons. Você tem porções do que Deus distribuiu para cada um de nós. Você tem partes das grandezas do Espírito Santo atuando dentro da sua vida. Todos nós temos. Quem recebe ao Senhor tem isso. E aí ele começa a falar que nós precisamos olhar um para o outro nessa perspectiva. Você faz o quê? Olha, eu não sei pregar, eu não gosto de falar em público, eu não sei ensinar, mas assim, eu percebo que eu tenho algo além do normal, algo acima, sabe, do normal na área da contribuição. Eu me comovo demais quando, sabe, eu vejo uma necessidade, eu estou ali, e aí você vai e contribui com alegria, você contribui, sabe, com dedicação. Outro diz, não, eu tenho um dom assim, eu consigo liderar pessoas, então lidere com diligência, lidere com dedicação. Ele vai dizendo, se você faz isso, faça com toda a qualidade possível. Se você exerce assim, faça com toda a dedicação possível. Mas ele encerra dizendo uma coisa. Gente, vocês estão chegando na comunidade, nós estamos aqui, isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para quem está em casa. Aí Paulo nos dá aqui algo que, gente, é fora de série. É por isso que às vezes é bom dar uma penetrada mais no texto, e ir buscando assim, sabe, o sentido primeiro daquela palavra que foi usada.
E aí, olha o que é que ele diz. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Olha essa frase. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Vamos lá, repitam comigo. Dediquem-se uns aos outros. Vamos de novo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Aparentemente aqui, você pode olhar, eu tenho que me dedicar ao meu irmão. Tenho que me dedicar à pessoa com que eu convivo, na comunidade. Eu preciso me dedicar à minha igreja. Ah, com amor fraternal. Ótimo. Só que tem um segredo por trás da palavra dediquem-se. Dediquem-se. Essa palavra, quando ela foi traduzida para o português, ela não assumiu seu sentido próprio, profundo. A palavra que está lá no original, ela tem um significado, sabe o que é? Esse dediquem-se que Deus exige de nós, irmãos, no corpo de Cristo, uns pelos outros. Não é pelos outros, não. Uns pelos outros. É a mesma dedicação, é a mesma palavra que os gregos usavam para se referir, escuta, está sentado, para a dedicação dos pais para com seus filhos. Olha o que Deus está pedindo de nós enquanto membros do corpo de Cristo. Que nós nos dediquemos de tal maneira ao outro, no mesmo sentido que os pais se dedicam aos seus filhos. Gente, é muito forte o que Deus quer da gente. Ele quer que as pessoas com quem eu venha conviver, com quem eu venha me relacionar, eu tenha por elas um respeito, um carinho, um cuidado, um zelo, uma dedicação que o pai tem pelo filho. E aí? Se Deus deseja isso de nós, amados novos membros, amados velhos membros, amados não membros, Deus deseja que o nosso amor seja de tal maneira que na expressão dos nossos relacionamentos, ao você olhar para mim, ao olhar para você, ao você olhar para quem está aí do seu lado, você dizer assim: Deus quer que eu te ame e te respeite e zele por sua vida, assim como eu zelaria pela vida dos meus filhos. Não sei quem tem filho aqui, quem tem filho. Quem não tem filho, levanta a mão. Não tem filho, não tem. Vocês não entendem o que esse texto está dizendo. Não vai dar para entender agora, mas um dia vocês vão entender. O que é que significa isso? Vamos resumir. Nós devemos nos dedicar a Deus profundamente por obrigação ou por gratidão? Segundo, nós devemos pensar ao nosso respeito, além do que convém, abaixo do que convém ou de maneira equilibrada? Sofronem. Terceiro, qual é o tipo de dedicação que nós devemos ter uns pelos outros no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja forte, robusto, ágil e poderoso na face da terra? É uma dedicação de amigo para amigo, de amigo para inimigo, ou de pai para filho? Como um pai cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe, queridos.